Y le damos la bienvenida aquí a Gustavinho Reis, de Rio de Janeiro. Primeiro eu gostaria de mandar um beijo grande para Argentina, Buenos Aires, um lugar maravilhoso que eu pude conhecer através da minha querida amiga aqui, que me convidou em 2016 para eu fazer a minha primeira viagem para fora do Brasil, para levar o samba de gafieira para a comunidade argentina. Eu queria agradecer o carinho de vocês, que sempre vêm aqui ao Rio, fazem aula comigo, vão lá na nossa cozinha, vão lá na nossa gafieira da Quinta Bandida hoje aqui no Rio de Janeiro. E meu nome é Gustavo Reis, trabalho com a dança há 15 anos e sou um amante da dança, sou apaixonado pela dança. Hoje posso dizer a vocês que a dança é a minha vida, a dança me sustenta, sustenta a minha família e sustenta a minha alma, né? E especificamente com o samba de gafieira, frequentando grandes gafieiras aqui no Rio de Janeiro, participei de alguns campeonatos e vou sempre aprendendo, né, com a vida na dança e sempre levando com muito carinho, com muito respeito e muita dedicação. E então, Gustavo, qual foi o primeiro contato que você teve com a dança? Então, eu comecei a dançar com 17 anos e eu tocava pagode. Eu era pagodeiro, tocava percussão e eu tinha um melhor amigo nesse grupo e esse amigo, ele me levou a uma academia de dança, que era a Caxanga do Malandro, e me apresentou lá. Na época, ele é irmão da esposa do Bolacha, e ele falou assim, vamos começar a fazer aulas aqui. E eu era funkeiro, né, pagodeiro, falava assim, não, esse negócio aí, não vou gostar disso não. Mal sabia eu que um dia eu ia ser, né, ia estar trabalhando com isso. E ele me levou para a Caxanga, eu comecei a fazer as aulas, comecei a me dedicar, pedi para sair do meu trabalho, onde eu trabalhava de estoquista na época, numa loja, e comecei a dançar, comecei a aprender a dançar, a ir para os bailes, mudei minha maneira de pensar a vida, mudei a minha maneira de falar, de me vestir. A dança realmente virou para mim uma filosofia de vida. E a primeira dança de você foi qual? Então, a minha primeira apresentação... A primeira dança que você começou a dançar? A se apresentar. Sim. Então, eu passei pelos processos, né? Que eu acredito processos importantes para que a gente possa ser um grande dançarino, né? Um grande profissional. Eu fui bolsista, comecei como bolsista a aprender, depois na época tinha as aulas, né? Tinha a primeira aula que era iniciante, a segunda aula que era intermediário, a terceira aula que era avançado e aí tinha a companhia, a CIA, né? De dança. E aí eu lembro que eu fui escalando isso de um ano em um ano. Um ano eu passei para a segunda aula, um ano eu passei para a terceira aula, no outro ano eu fui para a companhia. E quando eu cheguei na companhia, eu via a minha referência na época era o Bolacha, né? E eu falava assim, pô, eu quero ser isso. Eu quero fazer show sozinho, quero dançar, quero me apresentar. Na época, a minha primeira parceira de dança foi a Juliana Lima. E ela também fazia parte da companhia de dança, lá do Bolacha. Tava chegando, né? Eu tinha mais tempo que ela. E eu falei assim, quer ser minha parceira? Sem especulação de ser um profissional, não tinha essa ambição de viajar, de fazer show, assim, de viajar profissionalmente, de dar aula. Eu queria fazer o show, eu queria me apresentar, eu queria botar aquela roupa bonita e receber aquele aplauso no final. E a gente começou a dançar, a gente dançou a primeira apresentação que a gente fez foi no Rodriguinho Barcelos, um grande profissional, um grande mestre também da dança, lá em Jacarepaguá. Eu lembro que ele me fez um convite para dançar no baile dele. A gente dançou, eu e a Juliana, e aí as coisas foram acontecendo. A gente entrou nos campeonatos, fomos recebendo as propostas para dar aula. A gente ganhou, né, o campeonato e aí a gente tinha como prêmio dar aula no Samba Maníacos. Inclusive vai ter o Samba Maníacos agora, estamos aí na semana do Samba Maníacos. E aí começou a história profissional do Gustavo, né? Ganhando os campeonatos, viajando, ensinando, e aí eu fui seguir meu caminho. E você gosta de outras músicas? Por que ele escolheu gafieira e não outra dança? Então, quando eu comecei a dançar,
como eu te disse, eu não conhecia a dança de salão. E quando eu entrei na caxanga, na época, a caxanga ensinava, né, o soltinho, o bolero, o samba, só que o samba era o carro forte, né? É o carro forte. E eu, na verdade, eu sempre gostei de samba, né? Quando eu tocava pagode e minha mãe também, ela escutava muito samba, na época nas rádios, e eu ficava escutando samba, gostava de samba, ia pra pagode. E quando eu comecei a dançar, eu falei assim, é isso que eu quero. Mas também amo muito dançar um bolero, amo dançar um bolero. Acho uma dança romântica. Acho que quando a gente vai aprender a dança de salão nas academias, é imprescindível, importantíssimo a gente aprender o bolero primeiro, que eu acho que o bolero traz essa calma, traz a tranquilidade para que a gente possa entender as marcações. Quando a gente vai para o samba, que é uma dança um pouco mais complexa, né? A gente já tá em meio caminho andado, então o bolero ajuda muito. Mas eu amo o bolero, acho o bolero uma dança romântica, acho que tem aquela paixão, acho... Uau, é legal. E você tem referentes na dança hoje em dia? Você tuvo referentes que você gostava? Então, quando eu comecei a dançar, a minha referência foi o meu mestre, né, o Bolacha. Então eu fiquei ali por muitos anos entendendo aquela dança, entendendo ele. Mas depois eu comecei a abranger mais o meu olhar sobre a dança, entender a dança de outras formas, né? E aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a dar aula, as oportunidades veio surgindo, eu falei assim, eu tenho que estudar isso. E aí, hoje eu tenho, assim, algumas referências. Tudo é referência, né? Até o que a gente acha de errado é uma referência, que a gente vai falar assim, ó, isso daqui eu não vou fazer. Então tá sendo uma referência, né? Mas assim, tem vários nomes que eu posso te citar aqui, que são profissionais assim, que eu tenho como referência o Bolacha. E aí, o primeiro cara que eu vi assim dançando, que eu achei muito diferente na época, e falei assim, que criatividade, né? E é professor do meu professor, que foi o Jimmy de Oliveira. Sim. Jimmy de Oliveira é um cara extremamente criativo. O Jaime Arocha também é um cara assim, eu falo que ele é a enciclopédia da dança, né? É um cara que didaticamente para a sala de aula, é um cara que tem uma importância gigantesca, não só com isso, mas eu consigo ter essa referência, né, principal para mim dele. Ele didaticamente criou muitas coisas pra gente na questão da sala de aula. E os grandes gafieristas da antiga, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que eu vejo a gafieira como dois universos. O lugar acadêmico das salas de aulas e o gueto. O gueto seria para mim as gafieiras da antiga. E nessas gafieiras nessa época da antiga não tinha aula de dança como tem hoje. Antigamente as pessoas iam pro baile para dançar, se divertir, e elas não faziam aula, elas aprendiam ali no baile, olhando e entendendo. O pai ensinou, o avô ensinou, marcou um passo, foi pro baile, começou a ver. Então essa galera dos mais da gafieira, falecido Joseni, não conheci Jorge Cutia, mas também é um grande dançarino, foi um grande dançarino, parceiro da Anitta. E aí vai por aí, Valdeci, Marquinhos de Niterói, tem outros dançarinos também, que eu não lembro aqui o nome, mas essa galera da antiga, para mim, tem o Vilso também, tem uma grande, assim, representatividade na minha dança, porque eu defendo o samba de gafieira. Eu não gosto de falar tradicional, eu gosto de falar original, que é o samba da gafieira, das gafieiras, era o samba que se dançava antigamente. Tudo pela música, pelo modo de se vestir, toda aquela tradição, para mim, virou referência através desses grandes dançarinos. Então, o meu mestre, Jimmy, Jaime, esses caras da antiga, como eu falei, Vilso, Joseni, Jorge Cutia, viraram referência para mim. Hoje, tem muito deles na minha dança. Ótimo, obrigada. E o que você falaria para um dançarino? E como você acha que um dançarino deveria preparar o corpo dele para dançar?
Bom, essa pergunta é boa, hein? Gostei dessa pergunta. A minha trajetória, quando eu vou dar aula, eu tento ensinar muito do meu sentimento, muito da minha vivência, de como eu cheguei onde eu tô hoje, né? Então a minha vivência nas coisas que eu olhei, nas coisas que eu vi, nas coisas que eu senti. Então, hoje, não é mais as gerações, elas acontecem, né? Quando eu aprendi, há 16, 15 anos atrás, era de uma forma. Hoje, já é de outra. Eu acho que quando a pessoa quer só aprender para dançar, para se divertir, eu acho que ela tem que ser feliz. Eu acho que ela tem que ir no tempo dela, né? Sem achar, que dança difícil, que coisa... Não, ela vai ali no simples, vai se divertir. O importante é ser feliz. E aprendendo, devagarzinho, né? Eu vejo hoje que quando o dançarino quer se profissionalizar, eu acho que ele tem que entender os processos, né? Aquela dança ali, tem que entrar na alma dele, a música tem que entrar na alma dele. Quando eu comecei a dançar, eu lembro que eu andava de bermuda, né? Ia pro baile funk, era uma outra forma de se vestir. E quando eu entrei no mundo da dança, que eu via aquelas pessoas arrumadas daquele jeito, não era a minha cultura. Não era o que eu via todo sábado, né? Então eu comecei a mudar o meu modo de vestir, comecei a botar umas calças mais largas para dar o efeito, né, para dançar, no movimento ali do puladinho, no movimento do peão. Eu gostava de ver o terno abrindo e eu não entendia que aquilo como eu posso dizer para vocês, que aquilo era o que era da antiga da gafieira, que os grandes dançarinos davam daquele jeito, né? E aí eu comecei a me vestir daquele jeito, comecei a gostar, então eu amava aquilo que eu estava vivendo. Eu acho que aquilo ali foi uma verdade, não foi uma mentira, assim, não foi uma coisa forçada. E então eu acho que os dançarinos de hoje que querem isso, eles têm que realmente se dedicar. Hoje a gente não tem tem um registro, né, da dança, assim, mas que até alguns profissionais chegam nesse lugar de ser professor de qualquer forma, entende? Eu acho que tem que se dedicar, eu acho que tem que ficar internado mesmo na academia. A carga horária, eu acho que você tem que ficar lá na academia com seu professor, entender bem aquela, como posso dizer, aquela filosofia, né? E aí sim você, a partir daquilo ali, seguir o seu caminho. Então eu acho que o tempo de dedicação para que ele possa entender aquela dança, entender aquela filosofia, é importante para que ele possa dançar bem, para que ele possa... Porque dançar bem, eu falei isso num vídeo, dançar bem não é só fazer os passos bem. Dançar bem é a gente entender aquele universo da dança, de se vestir bem, de andar cheiroso, de respeitar o próximo, de abraçar bem, né? De você falar bem. Por último instante, você vai fazer os passos. Então, o conjunto dessas características bem feitas vai fazer você ser um bom dançarino, depois um bom professor, e por aí vai. Um bom mestre, um grande mestre. E eu acho que é isso. É você entender o conjunto da obra, para que você possa ser um grande profissional, um grande dançarino. E Gustavo, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está começando a dançar agora? Qual seria o conselho que você Não desista. Não desista. Em hipótese alguma, não desista. Dançar, eu acho que pode ser que eu morra 2 vezes. Pode ser que eu morra 2 vezes. Uma quando eu parar de dançar. E a outra quando eu for embora mesmo. Então, assim, a dança pra mim é a coisa mais importante da minha vida. A dança pra mim é o que faz eu ser eu ser o Gustavo. A dança, como eu te disse, a dança me deu o meu trabalho, me deu a minha família. Por eu ser um profissional, coloco o pão na minha mesa, mas alimenta a minha alma. Então, no meio desse percurso de dançar, pode acontecer coisas que pode te desanimar. De repente, por você errar, né? De repente, por você querer ser um profissional, mas está tendo uma dificuldade e às vezes quer desistir porque acha que aquilo não é para você. A dança é para todos. A dança
é pro magro, é pro gordo, é pro mais ou menos. A dança é para todos, sem característica. E aí, só que a dificuldade dignifica a gente, né? Faz com que aquilo ali, que a nossa conquista seja maior. Então as dificuldades vão acontecer, mas a gente não pode desistir, porque a gente é feito de dificuldade, né? Nem tudo é fácil. Tu acha que é fácil vir da Argentina para cá, pro Brasil? Tu acha que é fácil ir do Brasil? Vocês fazem. Então é por isso que vocês estão, né, onde vocês estão, dançando do jeito que vocês estão. Então, um conselho que eu dou é não desistir e amar aquilo que faz, dançar com o coração. Eu acho que é o mais importante de tudo. Tá, Gustavo, muito obrigada. A gente está muito contente de ter você aqui. E a gente se está vendo, dançando nas gafeiras aqui no Rio. E obrigada por tudo. Olha, eu que te agradeço. Como eu falei no começo, o carinho que você tem pela minha pessoa, o reconhecimento que vocês têm com o meu profissional, com o meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa entrevista com tantos outros profissionais que vão vir aqui, mas eu fico muito feliz, muito honrado. A dança para mim é a minha vida, o meu trabalho, então tá aqui quer dizer que eu venho fazendo isso direitinho, venho fazendo isso com muito amor. Então fico muito feliz, parabéns pelo trabalho de vocês, lá na Argentina, em Buenos Aires, cultivando a nossa cultura aqui do samba de gafieira. Sucesso sempre para vocês. E em breve, de repente, estarei aí na Argentina falando de samba, mostrando samba para vocês. Tomara que seja logo. Obrigada. Grande beijo, gente.